Para mim, ser homem é você ter um sentimento, é você se perceber dentro de uma estrutura dentro de uma estrutura neutra ou masculina. Eu não acredito que seja roupa, eu não acredito que seja caracteres, e eu não acredito que sejam cirurgias. É um sentimento que te norteia para a masculinidade. Eu acho que eu me identifiquei como homem desde criança. Desde os meus 8 anos eu sei quem eu sou, mas a gente vive numa sociedade que dificulta tanto, que faz com que a gente se isole, que a gente se tranque, e muitas vezes isso faz com que seja ruim. Quando eu me entendi talvez como uma menina lésbica, eu tive muito problema com a minha mãe não aceitava, meu irmão também tinha um grande problema referente a isso, e aí eu fui trabalhando em cima disso para ganhar o meu respeito. Eu me descobri trans com 36 anos, e é uma transição tardia, demorou muito para eu realmente colocar para fora quem eu sou, mas isso me ajudou, todos os dias eu me enxergar, eu me encontrar, a masculinidade que eu desejo, a masculinidade que eu quero ser visto. Isso fez muita coisa dentro da minha cabeça mudar. Bom, a minha transição ela foi bem conturbada por conta de já ter 32 anos de idade, minha família ser cristã, então eu já sabia o que eu iria enfrentar diante dessa questão de ser evangélicos e tudo mais, então eu acredito que para mim eu já sabia que eu ia enfrentar essa dificuldade. Como o ser mulher, ser homem, para mim é tudo a mesma coisa, não tem diferença. O que um pode fazer, o outro também pode. Cores infinitas para ambos os lados. Tá, porque eu achava que homem era uma coisa. Achei que homem era aquele ser bruto, aquela, que a gente vive hoje, o que a gente vê. E não era. A transição, ela trouxe para mim esse lance de me enxergar, esse lance de começar a ver quem eu sou, e através das minhas experiências com outras pessoas, da minha experiência com a sociedade, da minha experiência com a minha esposa, com os meus amigos, fui trazendo muito de mim, da minha infância, e hoje assim, não me machuca mais. Tantas dores, tantas coisas que foram faladas, tanta coisa que um dia já escutei me machucou, tanto preconceito. Hoje resgata muito essa alegria de viver, essa alegria de saber quem eu sou. No começo foi bem complicado, mas eu sabia que era aquilo que eu era, então eu não podia simplesmente fugir disso. E depois que eu comecei realmente a me entender, eu tive força e venci todas as barreiras que foram colocadas à minha frente. Uma hierarquia ainda que os pais têm ainda em cima dos filhos, em querer ser dono, deles. Sim que tem, vamos dizer, a ordem. Mas principalmente poder olhar no espelho e se enxergar. Se sentir um homem. Conquistar as coisas que quer. Bom, ser homem pra mim é você ter princípios, ter caráter, você ser diante da sociedade uma pessoa honesta. Nossa, é ser forte, sabe? Guerreiro, persistente, correr atrás e conseguir, sabe? Sair atrás do sim, o não já tem. A transição no início acho que foi bem difícil. Você olhar no espelho e falar, caramba, e agora? Será que eu aceito esse desafio? Será que eu vou amarelar? Será que eu vou deixar isso pra lá e viver uma vida normal? Mas é um desafio que, assim, todos os dias eu falo, cara, vale a pena. E muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu me senti mal, muitas vezes eu acreditei que eu não ia conseguir, mas todos os dias me olhar no espelho e ver cada mudança, não só aqui fora, não só o externo, mas o que tem feito comigo, faz diferença, sabe? Essa transição. Tudo ocorre para o bem, diz uma frase, no louvor. Então, assim, por mais que aconteça o mal, aquilo ali tem que ocorrer para que venha o bem em seguida, entendeu? Então, assim, a tratativa
melhorou bastante depois do decreto, né, com o João W. Nery, melhorou a questão do nome social. Ainda estamos correndo atrás aí de fazer a resignação, ainda tem que ser pago. Tanto como as mulheres trans sofrem preconceito, né? Porque é o sentir, tudo é o sentir. E assim, quando você quer uma coisa, você tem que ir atrás. Referente a dificuldades em hospitais, é o que eu digo sempre, é a questão dos banheiros mesmo, porque se você vai em um banheiro feminino, você pode ser... a mulher pode achar que você está tentando assediá-la. Se você for em um masculino, você pode sofrer uma agressão. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje é não ter esse espaço nos lugares públicos, né? E muitas pessoas, às vezes, preferem não ir, preferem ficar totalmente apertados para não enfrentar isso, né, que é uma realidade. Eu não ficava puxando essas coisas negativas, eu não vou em tal lugar porque pode acontecer alguma coisa comigo. Mas não, eu cuidei primeiro do meu corpo, da minha mente, e aí depois eu fui conquistando as minhas coisas, assim. Eu não tenho cirurgia, e eu consigo ir na praia sem camisa. Em 2016, eu morava em Guaianazes, e eu estava verificando pelo grupo qual eu faço parte do BS aqui, e lá em Guaianazes não tem ainda esse aparato para os trans, não tem referência lá. Aí o meu tratamento eu tive que começar na Santa Cecília. Aí quando eu mudei para cá, agora em 2018, que eu comecei a fazer aqui, nesse UBS da Patriarca. Mas assim, então tem bastantes lugares assim que a gente precisa ainda ir buscar para passar a informação. Que é a alienação ainda da sociedade. A questão do machismo é falta de informação. O papo marca, às vezes a gente não consegue esconder e ficam te olhando, tipo, caramba, uma mina dentro do banheiro. Hoje, agora, de um tempo pra cá, porque eu vou trabalhando isso em mim. Eu fico em casa sem camisa, na casa da minha mãe, meu padrasto fica sem camisa, eu fico sem camisa. Isso é o que? Um costume. Porque assim que você se identifica, você quer ter aquela aparência mais masculina. Então eu comecei, faço o tratamento pelo SUS, né, pela UBS. E foi a melhor coisa assim, que eu fiz. Porque lá tem todo um apoio, né, psicológico, psiquiatra, a endocrinologista. Que a maioria dos homens trans tem tanta disforia e quer tanta essa transformação para ser aceito no mercado, que eles esquecem que primeiro a gente tem que ser aceito aqui. Trabalhava até esses dias no hospital particular e tal, e todo mundo me respeitava, todo mundo me entendia, só minha chefe que não. Pra ela não, tem que ser o nome que tá aqui no seu crachá. Foi difícil, saí da empresa, não aguentei. A inclusão é nítida e ela é real, tá? Quando eu comecei o meu processo transicional, eu já estava desempregado. Na sociedade, os homens trans são muito julgados pela aparência, né? Falam que a gente é tão sapatão que quer ser um homem. Mas isso não é verdade. A gente nasce trans. E a partir do momento que a gente se identifica e começa a lutar pelos nossos direitos, pelo nosso espaço na sociedade, aí sim a gente evolui, cresce. Eu tô sem trabalhar, mas assim, eu vejo que tudo tem um momento certo, no momento certo vai chegar a hora de tudo. Então, não gosto de apressar. Acho que a sociedade, ela te pressiona tanto que até o tempo a gente não consegue ter paciência para esperar. E nessa harmonização nossa, em todo esse aparato que nós temos que ter, a gente acaba ficando ansioso justamente por essa imposição também da sociedade, em querer ver resultado. Eles podiam tentar, pelo menos, já que eles não conseguem, tentar te respeitar. Não vai mudar em nada. Que nem não mudava em nada do meu trabalho. Ninguém nunca vinha reclamar do meu trabalho que saiu mal feito. Mas eles reclamavam por eu ser um cara, por eu ser um Murilo, sabe? Eu trabalhava como autônomo, como motorista de aplicativo. Então, eu tive que me virar. Mas, por exemplo, eu vou te dar exemplos de plataformas. Eu trabalhava para 2 plataformas diferentes, para mais de 2 plataformas diferentes. E dentre as 2 principais, uma delas, quando eu informei a eles que eu precisava trocar o nome,
Em 15 minutos eles fizeram essa troca. Eles me mandaram um relatório, falou assim, preenche, assina, escaneia e manda pra gente. Em 15 minutos houve a troca do meu nome na plataforma. O outro, eu demorei mais ou menos 1 mês e meio para que eles conseguissem fazer a troca do meu nome. E aí você imagina, você chama um aplicativo, a Bruna, aí chega eu, com a cara barbada, sendo a Bruna. Da mesma forma que o sistema vamos dizer, único, ele é falho, vamos dizer, a unidade de saúde ela é falha. Por exemplo, esse ano passado, no final do ano mesmo, ocorreu de eu passar num hospital e você é identificado como homem trans, mas no sistema deles houve um erro que eles tiraram o masculino, no caso que era inserido na parte feminina, e voltaram para esse feminino. Então, assim, da mesma forma que existe o decreto para as empresas, no caso, né, estarem contratando os trans, quando chega na hora da documentação ainda tem um rebuliço. Falta hoje nas formações da área da saúde é compromisso social, não é compromisso com bolsa. Eu sei que faculdade de medicina é muito cara, mas esse país deveria investir em universidade pública de fato para formar médico preocupado com as pessoas, não com os bolsinhos. Eu tenho amigos psicólogos que eu sempre ressalto para eles assim o tempo inteiro. Eu falo, cara, se especializa em nós. A gente precisa de vocês. E vocês precisam desse conteúdo. Que nem eu passo no posto de saúde na Barra Funda, lá eu sou o Murilo, eles mudaram meu SUS, que só é o SUS que eu tenho mudado. Eu chego e saio como Murilo, aí eu tive que fazer uns exames, fui na Penha, que é onde eu moro. E chegou lá e elas não quis me tratar como Murilo. Não pode, esse negócio não é seu, tal. Gente, eu não fiz o exame, eu saí de lá de dentro. É muito importante o SUS por conta de que hoje a gente consegue o acompanhamento, a saúde principalmente, porque ainda sendo um homem trans, o meu corpo necessita de alguns cuidados, até mesmo em questão dos hormônios que eu tomo. Cara, eu acho ainda que a questão de serviços públicos para atendimento nosso ainda é muito precária. São profissionais despreparados, são pessoas sem um mínimo de informação, são diversas pessoas literalmente preconceituosas que fazem questão de te atingir naquele ambiente, tanto te tratando pelo nome morto ou fazendo questão de te constranger na frente das pessoas. Tem muito a se melhorar, sim, mas é muito importante porque se a gente optar por fazer de uma maneira sozinho, no caso, como eu digo, eu acredito que é pior, pode trazer vários prejuízos à saúde. Hoje, para você conseguir um tratamento hormonal, um tratamento psicológico no público, é algo bem complicado. Eu falo por experiência própria. Eu procurei, eu tentei ir atrás e, cara, assim, para você conseguir marcar uma consulta nos centros referências, porque eu entrei em contato com a ANS na época e eles me disseram que todos os postos de saúde recebem uma vez ao mês uma palestra referente a atendimento LGBTQI+. Dependendo do que você vai falar, você vai despertar acolhimento e ódio. É que você tem que entender o seguinte, a internet ela ao mesmo tempo que ela possui uma série de cerceamentos, ela não possui ao mesmo tempo, né? Então a internet eu coloco um conteúdo, eu coloco questões e aquilo é lançado para o mundo, para a sua bolha em específico. A internet trabalha muito com bolhas, por mais que ela seja espalhada, ela trabalha com bolhas, então a sua bolha vai captar aquilo. Nós somos seres influenciados por todas múltiplas camadas, né? Nós somos influenciados por família, nós somos influenciados pela política, nós somos influenciados pela sociedade. Então não é porque eu sou homem trans que eu vou ser uma pessoa consciente.
Cadê o meu repertório cultural, educacional e também social? A gente não pode esquecer que eu posso ter 1000 faculdades, mas eu não posso ter repertório social, porque eu vivo numa bolha, né? E não é porque eu sou trans que isso vai me isentar. As pessoas têm que parar de achar que ser trans vai tornar a pessoa linda, maravilhosa. Não é isso. O que eu estou discutindo aqui é ser visto como humano. Rede social, eu sou o Murilo, sou aberto, amigo, quem vem de fora já vem sabendo que é o Murilo, me respeitando e troca ideia de boa. Tô me afastando de todo mundo que não consegue entender, sabe? Hoje em dia a televisão, rede social é fácil para você entender a questão. Então é muitas pessoas que te viram crescer, mãe, primo, tô me afastando, porque isso mexe muito com você, sabe? Que nem eu tenho uma amiga que ela só quer me chamar de sapatão. E ela é amiga de quando eu cresci, ela é bem mais velha, ela tem os filhos dela. Eu tenho um carinho dela de tipo filho, sabe? E ela só me chama de sapatão. E ela fala, vem aqui em casa, vem me ver e tal. Não vou, não tem como. A moda agora é homem trans, mas que homem trans eu tô falando? O bombado, o malhado. É muito fácil você colocar um homem trans que representa essa masculinidade hegemônica. Eu quero ver colocar um homem trans, até assim, Luiz Fernando da vida, o outro mais gordo, o outro mais efeminado, o outro que não tenha hormonização, o outro que não queira se hormonizar. Porque eu vou questionar a estrutura cis heteronormativa. A mídia, ela faz esse questionamento por pílulas, para não chocar os seus espectadores ou telespectadores. Ainda existe uma necessidade imensa de mudança. Essa necessidade, ela é real e ela é fundamental. Mais do que real, ela é fundamental. E ela vem, hoje os meninos trans vêm ganhando um cenário diferente. As meninas talvez gritaram antes que nós. As meninas gritaram muito e muitas delas apanharam, morreram, foram sacrificadas para estar aonde elas estão. Ah, mas por que, Luiz Fernando? Porque a gente tem que entender que nós temos 3 recortes aqui: raça, gênero e classe. Nós não podemos tirar essa discussão. Sei que muita gente não gosta desse discurso, mas é o discurso que tem que ser levado. Um homem trans hoje, para ele ser encarado como um produto para a mídia, ele tem que ser o espetáculo de beleza. Muitas mulheres transexuais que estão na mídia, elas são o espetáculo de beleza para o modelo cis heteronormativo, horas. Porque muitas pessoas vão vir, estão vindo e estão em cenário, estão em loco hoje para abrir esse espaço. Ó, a gente está abrindo para o de trás, amanhã ele está com a cara aqui na frente e olhar para frente e poder fazer essa frente. Sabe a bancada do boi, da bala e da Bíblia? São eles que estão no poder. Nós temos que questionar os nossos representantes. Nós temos que mudar essa estrutura. Porque se a gente não mudar essa estrutura, homem trans vai seguir invisibilizado na mídia, vai seguir invisibilizado em tudo que é lugar. Porque essa questão de visibilidade, a gente tem que perceber que interesses de quem. É desagradável o machismo na sociedade. Assim, é muito visível assim em questão de corpo. O machismo é visto assim, é poder, um certo poder impotente. Geralmente eu vejo como impotente, por falta de informação. No momento que eu me identifico com trans e eu começo a me respeitar, porque assim, tem vários homens trans que não se respeitam, não gostam de uma parte de seu corpo, não se amam. A partir do momento que você começa a se amar, a se respeitar, as outras pessoas começam a te respeitar. Eu passei em profissionais pagos, via convênio, via pagamento à vista, que eu entrei dentro de consultórios e o profissional médico me disse que, olha, eu não tenho nada contra, mas eu não atendo o seu caso. Quer dizer, esse caso em específico foi com um mastologista, quando eu estava procurando a questão de saber como funcionava para fazer a minha mastectomia. E o profissional simplesmente me disse essa frase e aí eu perguntei para ele, falei, cara, mas me fala uma coisa, e se eu tivesse câncer de mama, como seria? Porque eu tenho barba na cara, você não vai me operar? Ainda tem, por exemplo, nosso país ainda ele é regrado mais pelo cristianismo, né? Então,
ainda tem a parte assim que, para mim, no budismo, é você que toma a frente, é você que tem a atitude, é você que vai levar todos que estão ao seu redor. Não você depender do outro, vamos dizer. É uma frase assim que eu acho errada, que tem costume, se Deus quiser. Deus, no meu entender, eu participei de catecismo quando criança. No meu entender, ele não quer o seu mal, entendeu? Então, assim, se Deus quiser, se você está fazendo bem, se não está prejudicando ninguém, então é benéfico, entendeu? Não só para si, mas para os outros. Foi difícil, eu não tenho família por parte de pai, são vivos e tal, mas não tenho contato. Já por parte de mãe só tenho ela, tenho tias e tal, mas não sou de família, sabe? Minha mãe foi difícil pra caramba, no caso me assumi lésbica, não aceitava, achava que era momento. Aí depois me assumi sapatão, e coisa rápida. Mãe, gosto de mulher, aí já cortei o cabelo. E agora que eu consegui falar pra ela que eu sou um homem, sabe? Que eu sou trans, que ela nunca mais vai ter o que ela acha que ela vai ter, que isso não é o momento e tal. Foi daí que eu comecei, foi um pouco tempo que eu tô na transição. Com a minha família foi bem difícil, né? Por também ter pessoal que tem uma religião, que respeitam algo e que tem isso muito dentro deles, né? Foi difícil assim, as pessoas entenderem um pouco o que era a transição, mas a minha vivência, as coisas que eu passo, as coisas que eu falo e como eu externizo tudo isso muito nas minhas redes sociais, né? Em quem eu sou e tudo que eu faço, aos poucos as pessoas da minha família começaram a enxergar. Cara, eu sou pai sem ser pai. Eu não gerei a minha pequena, hoje a minha pequena tem 6 anos. Quando eu comecei meu processo transicional, ela tinha 1 ano e meio para 2 anos. Ela é filha do meu irmão. Eu cuido da minha pequena desde os 3 meses de idade, que é desde quando ela fica conosco na nossa casa. E eu sempre tive essa questão de eu me tornei pai sem ser pai, eu ganhei responsabilidade sem precisar ter ela. Mas eu não me arrependo de nenhuma delas. Eu tenho a minha filha hoje e a minha filha é um dos grandes motivos de eu nunca desistir. Porque ela me mostra todos os dias, a todo minuto, o quanto é importante o respeito e o quanto ele é natural. Bom, na família, no começo, como eu disse, eu tinha muito problema por conta das crenças deles. Com o tempo eu fui mostrando que continuava sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas responsabilidades, a mesma educação, o mesmo caráter. E hoje a nossa relação é muito boa, hoje a gente se respeita, hoje eu tenho respeito deles enquanto homem trans e a nossa relação melhorou muito. Sabe, tipo, minha esposa nunca foi um cara trans, gostava de mulher. E ela, nossa, é minha vida, sabe? Foi dela que eu consegui abrir assim e sair voando. Ela me ajuda pra caramba em relação à transição, médico, tiver que comprar o hormônio, em palavras, sabe? Que nem pra gravar agora eu chamei ela, amor, meu Deus, quero gravar, mas o que eu falo? Ela, calma, vai, seja você, sabe? A família dela é sensacional, todos me respeitam, desde as crianças, então tem sim, não tem essa lá, só é trans, vai amar, só é gay. Todas as pessoas em si, elas têm o coração, quando elas querem agir com o coração, elas conseguem. Meu amor é minha filha, cara. Amor, eu não tenho dúvida, é minha filha. Eu chego em casa, ela me espera para jantar, a minha mãe às vezes faz a comida, eu faço a minha marmita, ela sozinha corre lá, coloca uma maçã, coloca uma fruta, aí ela me liga durante o dia para saber se eu comi. É alguém olhar para mim e falar assim, ele vai andar sem camisa, porque ele é um menino. É ela olhar para as pessoas, por exemplo, a minha mãe às vezes implica com a barba e ela fala assim, ele tá lindo de barba, ele gosta da barba que ele tem. Amor é a minha filha, amor é o respeito que eu vejo nela, não é a minha filha em si, mas o respeito que ela tem para com as pessoas que ela convive.